Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de colocar os filmes da Netflix em dia. Eu tenho assistido alguns, então vou dar a minha opinião e algumas sugestões de filmes bacanas para assistir por lá, mas antes é sempre bom convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, isso é bem importante. Tem também o Instagram, lá os conteúdos são mais curtinhos, são legais de vocês curtirem e me seguirem por lá. E tem também newsletter, sempre com link na descrição desse vídeo. E vamos para os filmes da Netflix que estrearam recentemente. Tem indicação da revista Bula, que é uma que a gente acompanha também para ter uma outra opinião. E sobre eles que eu vou falar um pouquinho. A começar pelo Homem do Jazz. Esse filme é dirigido pelo Tyler Perry e é um filme bem interessante. Todos, quase todos, eu ia falar todos, mas tem um filme que não vai por essa linha. Eu ia falar que todos são de drama e mistério, mas quase todos, menos o último. Todos têm uma nota parecida, estão na faixa do 6. O Homem do Jazz é um 6.7 lá no IMDb e ele vai começar no presente e voltar no passado para elucidar um crime que foi cometido. E aí a gente começa a viajar nessa história do jazz. É bem bacana e também é interessante que vão ser dois filmes que têm essa pegada, na minha opinião, mas tem uma viagem no passado dos Estados Unidos, o problema do racismo e tudo mais. Olha, é um filme bem interessante, não foi assim o que eu mais gostei desses 4 que eu vou aqui comentar com vocês, não foi o meu preferido. Ele fica empatado em segundo lugar, mas é um belo filme para se assistir, tá bem indicado. O 6.7 eu acho que é uma boa nota para ele. E o Tyler Perry tem algumas produções dele, a gente conhece muito como ator. Enfim, acho que é uma boa sugestão. Agora vou pro filme, que também é drama e suspense, mistério. É o que eu mais gostei. Ele tem uma atmosfera que me transporta mais, que me encanta mais. Eu tô falando do Telefone do Sr. Harrigan. É um conto do Stephen King, foi para as telas. Mais um das histórias, dos contos do Stephen King que vai parar nas telas. E eu particularmente gosto do estilo Stephen King. Não é o King do terror. Ele é produtor desse filme. Ele que geralmente tece críticas aos filmes que usam as histórias dele como base, né? Que são roteiros adaptados das histórias dele. Nesse caso, ele foi produtor, eu imagino que ele tenha opinado bastante. Eu particularmente gostei muito do resultado. A nota é das mais modestas, é um 6. Eu não daria só 6, não. O diretor que encarou o desafio foi o John Lee Hancock, que é o mesmo de Um Sonho Possível, aquele com a Sandra Bullock, que ela adota um garoto, jogador de futebol e tudo mais. O Big Mike, que não gosta de ser chamado de Big Mike. Veja, é um diretor que tem um olhar mais sensível para a história e ela não tem exatamente terror, mas tem uma pegadinha sobrenatural. Mas mais do que a pegada sobrenatural, eu gostei da forma como Stephen King conta a história. Não é à toa que ele é o Stephen King. Como é essa história? A gente tem um garoto que perde a mãe, é muito religioso, e num desses serviços na igreja que ele atende, que ele vai ao culto, ele acaba conhecendo um milionário ou bilionário que mora ali na cidadezinha dele. E esse garoto é vivido por um ator no começo, porque ele é bem novinho. Depois, quando ele chega na adolescência, é vivido pelo Jaden Martell, que é um especialista em fazer papéis nos filmes que contam histórias
do Stephen King. Eu tô falando de It e do It capítulo 2. Ele é o garoto ali, meio líder dos garotos nesses dois filmes It. E eu gostei bastante de ouvir o It, a coisa, na TV mesmo. E sabe que eu gostei? E gosto muito do Jaden. Eu acho que ele tem uma pegada bacana. Ele também protagonizou o livro de Henry, que eu gostei muito. Ele é um garoto excepcional. Assim, acho a atuação dele natural e ao mesmo tempo profunda. Ele orna com Stephen King. Eu acho que tem uma magia aí que acontece. E não é diferente no Telefone do Sr. Harrigan. Então esse garoto é abordado pelo bilionário para que ele, que está muito velho, para que esse garoto vá à casa dele e leia uma vez por semana ou 2 vezes por semana livros para ele, já que ele não enxerga tão bem assim. E é isso que acontece. E aí vem uma coisa muito bacana, que são os trechos dos livros selecionados para essa leitura. Você participa da leitura com eles e vê quais são os livros que estão sendo citados. Olha, é muito legal, gente. Eu particularmente gostei, assim, é o tipo de filme que logo nas primeiras cenas eu já estava capturada por ele. Eu já tinha esquecido o mundo e eu estava vivendo a história do Telefone do Sr. Harrigan. E ele é um senhor avesso às modernidades. Veja, o conto, eu acho que é do começo dos anos 2000, alguma coisa assim, ou até um pouco antes, porque é o momento que o iPhone está surgindo, e quem tem iPhone faz parte do melhor grupo de pessoas do universo, principalmente nas escolas, onde as pessoas se dividem em grupos. E esse garoto vai aprendendo com esse senhor e vice-versa, porque num determinado momento ele ganha um iPhone e ele compra um iPhone para dar de presente para o Sr. Harrigan. Ele, a princípio, fala, não quero, obrigado, sabe? Tô praticamente morrendo, nunca tive um telefone, para que eu vou ter um telefone agora, né? Ele começa a explicar para ele as funcionalidades de um iPhone, e é claro que o cara é fisgado, porque realmente faz uma diferença. E aí tal, ele é bem velhinho, ele acaba morrendo, e quando ele morre, no enterro ali dele, o Jaden, né, o personagem, Craig, acho que é o nome dele, ele vai colocar o telefone que ele deu de presente no bolso ele tá ali no caixão, né? E na hora que ele tá se despedindo, ele vai colocar o telefone que ele deu no bolso do defunto. E aí, gente, vem uma coisinha sobrenatural, né? Ó, eu achei bem legal, me diverti. E tem toda uma reflexão sobre a modernidade, celulares, geração iPhone. Eu acho que é bacana, é um filme que me conquistou, principalmente por essa magia dos livros que conecta os dois personagens, né? Um jovenzinho e um senhor, um começando a vida e um terminando, e os livros que fazem essa conversa, que criam um vínculo de amizade entre os dois. Achei fantástico, adorei, apesar de não ser unanimidade, né? É uma nota 6, e não é, talvez, o Stephen King do terror, que todo mundo curte mais, talvez. Esse é um Stephen King mais, só um sobrenaturalzinho, assim, pra dar um gostinho. Beleza, vamos pro próximo, que é Lucy. O Lucy é um filme do Julius Onah, que é um diretor novo, ele é da Nigéria, se não me engano, mas americano, né? Não sei falar quando se mistura Nigéria e América. Ele é filho de diplomata, então ele morou em tudo que você pode imaginar de lugares, mas no final, agora mais na vida adulta, morando nos Estados Unidos. E aí é uma coisa interessante,
quando a gente fala de negros nos Estados Unidos. Ele vai nesse Lucy. O que é a história? É um garoto negro da Eritreia que foi adotado por um casal de brancos americanos, que, ao que parece, pagou, se esforçou imensamente com terapias e tudo mais para integrar esse garoto desajustado que testemunhou até os 10 anos de idade ou algo assim, 7, 10, uma violência absurda, para integrá-lo à sociedade americana como um cidadão, um garoto equilibrado e tal e coisa. Só que aos poucos começa a se revelar umas situações onde, porque o que a gente vai ver logo nas primeiras cenas, que esse garoto, Lucy, esse foi o nome que ele recebeu, porque o nome que ele tinha originalmente era impronunciável para os pais. Então eles decidiram adotar o nome Lucy para ele, renomeá-lo, rebatizá-lo, com o nome que eles conseguissem pronunciar e que significa luz, porque o garoto brilhava, o garoto tinha essa energia boa e tudo mais. E ele tá fazendo um discurso logo na abertura do filme, e ele discursa super bem, ele é super aplaudido, ele é aquele garoto que super deu certo, e é uma coisa bem impressionante. Só que esse é o comecinho da história, você começa a ver que não é bem assim. Para surpresa dos pais adotivos, para surpresa de todo mundo. É bem interessante, tem uma crítica interessante à sociedade americana que coloca todo mundo numa caixinha, onde todo mundo dá certo, o país onde tudo é possível. Olha, bacana esse filme, tenso, você fica bem tensa assistindo, eu pelo menos fiquei, mas vale bem a pena. E para terminar essa sequência, temos Emma, sim, Jane Austen, numa nova versão, onde a Emma é vivida pela Anya Taylor-Joy, a garota que faz o Gambito da Rainha. Ela confere a personagem Emma, que é aquela casamenteira, é uma menina de 21 anos de idade, riquíssima, que é filha, agora ficou filha única porque a irmã casou, ela se sente ali atrelada ao pai, e do alto dos seus 21 anos, onde ela nunca sofreu, nunca teve nenhum problema, sempre foi riquíssima, ali ela não tem o que fazer. Ela resolve dar uma de casamenteira. Começa a fazer matchmaking, a achar casais prováveis, só que ela se embanana toda. É claro que ela faz as uniões mais imperfeitas e isso vai trazendo as confusões da história. Ela mesma não consegue olhar para si própria. É bem interessante, é bem Jane Austen, cheio daquele humor dela, permeado em cada frase, em cada o interesse dos homens de fazer um bom casamento, né? O amor em último lugar. É por aí que vai acontecendo essa história, os interesses que movem a sociedade daquela época, final do século XVIII, comecinho do século XIX, nessa versão repaginada, onde a gente tem um realismo exacerbado no figurino e em toda a fotografia. Os cenários são hiper realistas, as cores são vibrantes, as roupas, as golas, parece que você até voltou para a área elizabetana, quando as golas eram gigantescas, plissadas. Na verdade, há um hiperrealismo, como se a gente estivesse assistindo quase a um desenho. É muito interessante, é leve, é divertido, para descansar dos três que são mais tensos. Então são essas as minhas sugestões. Eu fico por aqui, já falei demais. Eu fico por aqui, todos estão lá na Netflix e é isso. Espero que vocês se divirtam e a gente se vê no próximo vídeo.